Olá, alunos da Fox Concurso, meus alunos do EAD, do presencial, muito boa noite. Quem está aí, né? Quem está nos assistindo, dê um oi, vamos ver quem nós estamos aqui. Vou tirar aqui. Vamos lá. Boa noite, Daniel. Quem mais está aí conosco? Ele está com pouca bateria. Tá, obrigada, Carol. Vamos ver. Elisângela Silveira, boa noite. Leandro Arce, boa noite. Oi, oi. O Polar Games, boa noite. Bruna Pérez, oi, boa noite, meus alunos. Estão aqui, professora Larissa, professora da parte ali de conhecimentos específicos do cargo de ACS, tá? Então, vamos dar início à nossa aula. Vamos ver aqui, quem mais? Giovana, boa noite, Giovana. Samanta Pires, olá. Mari Ribeiro, boa noite, pessoal. Vamos entrando aqui, vão encaminhando a live para outras pessoas, amigos, familiares. Vamos ver. Tá? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje, ao nosso aulão de Réveillon, né? Nosso primeiro aulão, nossa primeira live pós-edital. O edital veio aí, né? Nossa prova teve algumas mudanças, algumas alterações. Então, nossa prova é dia 8 de dezembro. Hã? Esse? É. Ah, eu aqui olhando. Eu tô cansando o retorno agora. Tá. Deixa eu entrar, então, aqui no meu. Então, para quem mais eu não dei oi, Prado Lima, oi, boa noite. Mari, boa noite. Tá? Ah, tá. Tô com pouca bateria. Isso. Tô com pouca bateria. Tá conectado. Tá quase. Deu? Muito obrigada, Edu. Então, vamos lá, então. Antes de iniciarmos o nosso aulão de hoje, a nossa matéria de hoje, vamos, então, fazer uma recapitulação, vamos falar um pouquinho sobre o que já foi estudado, o que nós já temos nas nossas aulas de EAD, o que nós já demos na aula presencial. Quem é meu aluno aqui no presencial, sou professora da parte de conhecimentos específicos das turmas presenciais aqui do curso da Fox Concursos, e também dou aulas, né, dou algumas matérias no EAD, e então vamos lá. Pessoal, para fazer, né, uma breve recapitulação sobre os assuntos. Então, a gente sabe ali sobre o ACS, sobre o Agente Comunitário de Saúde. O Agente Comunitário de Saúde, ele, como nós já estudamos ali na nossa lei 11.350, ele é essencial e obrigatório, tá? Mas aonde que ele é essencial e obrigatório? Dentro de uma estratégia de saúde da família, de uma SF, tá? Então, ele é essencial e obrigatório dentro de uma estratégia de saúde da família. E aí, antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, que é a respeito disso, vamos falar um pouquinho o que seria uma estratégia de saúde da família. A estratégia de saúde da família, ela é a estratégia prioritária do nosso Sistema Único de Saúde, do nosso SUS, tá? Ela é a estratégia... ela é a menina dos olhos do SUS, como a gente fala. Ela é extremamente importante, o SUS, ele foca totalmente nela. E por que ela é tão importante? Tá? Porque antigamente, né, já estudamos sobre isso, já tivemos ali aula sobre histórico do SUS, enfim, antigamente
a saúde ela era muito baseada na parte do assistencialismo, da questão assistência hospitalar, da questão curativa. Então, na parte ali assistencial. Então, a pessoa tinha que adoecer, tá? Para depois ser fornecido a saúde para ela. E essa não é a intenção. Então, a estratégia da saúde da família, ela foi criada, né? O primeiro programa foi criado em 94 pelo Ministério da Saúde e era chamado Programa Saúde da Família, tá? Então, o Ministério da Saúde criou o Programa Saúde da Família. Depois de 96, 97, ele já começou a falar, começou a criar normas, diretrizes para vir a ser estratégia, e somente em 2006 que ela foi instituída, né, criada, né, mudou o nome, foi formalizada como Estratégia da Saúde da Família, ok? E aonde que está a Estratégia da Saúde da Família? Ela está dentro da nossa PENAB. E como é que foi lá instituída a PENAB? Teve na época, em 2006, teve um pacto, tá? Um pacto da saúde, do SUS, da gestão, e aí através desse pacto surgiu a nossa PENAB, que é a nossa Política Nacional de Atenção Básica. E aí lá dentro da PENAB é que está a estratégia da saúde da família. É lá que está, que o SUS colocou que ela era a estratégia prioritária, que ela era a estratégia que ia reorganizar toda a atenção básica, toda a atenção primária à saúde. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a estratégia da saúde da família, né, ela é de extrema importância para o SUS, por causa que ele acredita que uma estratégia da saúde da família bem criada, bem implementada, ela resolve de 80, 90, 95% dos problemas da comunidade e da população. Então, ela é extremamente importante. Se ela está ali exercendo o papel dela correto, ela vai solucionar praticamente todos os problemas daquela população. E por que ela consegue solucionar? Porque ela age na promoção da saúde e na prevenção das doenças e outros agravos. Tá? Então, deixou de ser aquela parte de deixar o indivíduo adoecer, o indivíduo necessitar daquela parte ali hospitalar, enfim, daquela medicação, daquele tratamento, e começamos a focar na prevenção, na proteção e na promoção, tá? E aí lá dentro da PENAB fala sobre a estratégia da saúde da família. Só existe a estratégia da saúde da família? Não. Existem outros tipos de equipes, né? Nós temos as UBSs, que são as unidades básicas de saúde, que elas são lá a porta de entrada do SUS, mas lá na nossa PENAB diz, mesmo que existam outros tipos de equipes, outros tipos de unidades, todas elas serão incentivadas para virarem estratégias da saúde da família. Então, para vocês terem uma noção como é importante uma estratégia da saúde da família no âmbito do SUS, tá? E aí, por que eu estou falando sobre isso? Porque a nossa aula de hoje fala sobre estratégia da saúde, e aí, o que diz ali? A estratégia da saúde da família, ela tem que ter critérios para que seja implementada, ela tem que ter um funcionamento, ela tem que ter uma estrutura, né? Ela tem alguns requisitos, tá? E elas estão dentro de localidades. Elas estão ali, né? Elas vão ser criadas, elas vão ser implementadas dentro de comunidades, né? De locais, de bairros, de vilas, naquele município. Então, é por isso que eu fiz esse breve resumo para vocês, porque o nosso tema de hoje, a nossa aula de hoje, começa ali sobre territorialização. Então, o agente comunitário de saúde, ele é essencial e obrigatório dentro de uma estratégia de saúde da família. Não existe uma estratégia de saúde da família sem um agente comunitário de saúde, tá? Ok? Ele é essencial e obrigatório. Se não houver agente comunitário de saúde dentro daquela estratégia, daquela unidade, aí ela deixa de ser estratégia e ela vira um postão de saúde, tá? Então, para vocês verem como é importante. E pro agente comunitário de saúde exercer um bom trabalho, tá? Conseguir chegar naquele usuário, por onde começa? O que ele tem que fazer? Primeiramente, ele tem que conhecer o território, né? Ele tem que conhecer o território. Então, por isso, vamos dar início à nossa aula de hoje. E fala ali sobre o que é a territorialização. Tá? O que é, resumidamente, a territorialização? É aquele espaço geográfico definido, né? Aquela limitação, tá? E aí vamos aqui para a definição. É conhecer um determinado espaço geográfico aonde uma equipe de saúde irá atuar. E para que isso aconteça,
é necessário levar algumas características como. Então, aqui nós temos de importante para a nossa aula, para a nossa prova, o que é territorialização. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, se nós estamos no marca-texto. Aqui, vamos ver. Então, espaço, né, geográfico, aonde a equipe de saúde da família irá atuar, tá? Então, essa é a definição de territorialização. E aí fala sobre algumas características para ser realizada essa territorialização. E quais são elas? Características territoriais, tá? Que é na questão geográfica, definição geográfica, que é características ambientais, demográfica. O que seria aqui o demográfico, resumidamente? Seria os dados quantitativos, tá, pessoal? Quantitativos de quantidade, quantas mulheres, quantos homens, quantas crianças, quantos idosos, quantos óbitos, quantos nascimentos, enfim, toda essa questão de dados, quais as doenças predominantes, enfim, toda essa parte seria as características demográficas, mas iremos falar a seguir também. Características epidemiológicas. A questão da epidemiologia, né? Já estudamos aqui nas nossas aulas EAD, já estudamos na aula presencial, tudo que tem a ver com informação, com conhecimento, né? A parte ali da vigilância epidemiológica, ela faz esse levantamento, essa coleta de dados, ela está ali para fazer mesmo um perfil de como está a saúde naquele lugar, o que está acontecendo, né? Quais são os prós, os contras, se tem surtos endêmicos, o que está acontecendo, ela faz assim esse levantamento e depois ela vai agir. Depois que ela faz esse levantamento, que ela sabe quais os problemas de saúde tem aquela comunidade, aquela população, aquela área, ela vai fazer planos, né? Ela vai fazer ações, ela vai fazer serviços e ela também vai divulgar aquelas informações, né? Ela coleta, faz o levantamento de dados, mas ela também tem que repassar as informações. Por isso que falamos ali sobre os boletins epidemiológicos, tá? Ali socioeconômico, na questão ali sociais e econômicos, já falamos sobre isso também, na parte ali social. Lá na nossa Constituição Federal, no nosso primeiro artigo, fala ali que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, mediante políticas sociais e econômicas. O que seriam as políticas sociais? Aquelas que relacionadas à qualidade de vida daquela população, né? Os determinantes e condicionantes da saúde, já falamos sobre isso também, que começa ali. Também temos dentro da lei do SUS, fala sobre isso, os condicionantes e determinantes da saúde. A gente faz até aquela historinha, né, da alimentação, moradia, meio ambiente, saneamento básico, renda, educação, lazer, bens e serviços essenciais, tá? Então é sobre isso, e a parte econômica também, nas políticas econômicas, é extremamente necessário. E o perfil institucional, tá? Então vamos dar continuidade. E aí fala ali sobre a territorialização, é descrita como uma técnica de planejamento e gestão de serviços. Então, uma técnica de planejamento e gestão de serviços. Tá? Outra definição sobre territorialização. E ali fala o que essa técnica ela permite? Coletar e analisar dados sobre a vida e a saúde da população daquele território, vulnerabilidades e populações expostas, prioridades de intervenção e avaliar os impactos de ações em saúde. Então, essa territorialização, ela vai lá, né, delimitar um espaço geográfico para quê? É onde a estratégia de saúde da família irá atuar, tá? Então, ela vai lá delimitar aquele espaço a nível de, por exemplo, pegamos o município Santana do Livramento, então vai ter a demarcação geográfica de onde SF Armo, SF Vila Real, SF Santa Rosa, Prado, Wilson, Caique, enfim, estará. E aí o que permite essa técnica? A questão de coletar e analisar os dados sobre a vida daquela população, né? As vulnerabilidades sociais, tá? As populações expostas, fazer as prioridades de intervenção e avaliar os impactos, ok? E aqui nós temos, extremamente importante, pessoal, tá? Vocês terem isso muito claro, que é a parte da classificação, tá? Classificação do território. Então, aqui, como a gente pode ver, são 3
tipos de territórios, né? São 3 classificações. E o que seria o primeiro? Território, distrito. Ele é mais conhecido como distrito sanitário, tá? Mas pode ser usado dos 2 termos. Então, território, distrito ou distrito sanitário é a divisão política administrativa de uma área geográfica, que além de comportar uma população com características epidemiológicas e sociais, contém os recursos de saúde para atendê-la. Então, o que eu posso explicar para vocês? O território distrito ou distrito sanitário seria a nível município, tá? Então, o município de Santana do Livramento, ele é um território distrito, ele é um distrito sanitário e ele está dividido em bairros, né? Ele está dividido em bairros, então isso seria um distrito sanitário. É um local, tá? Ele é um local, uma divisão política administrativa, uma área geográfica, né? E ele vai ali comportar uma população. Então, o distrito sanitário seria o município. Deixa aqui, botar aqui para vocês. Então, território seria o município, tá? Depois temos o território área. Território área corresponde à área de abrangência de uma unidade básica de saúde ou uma área de atuação da estratégia de saúde da família, que deve ter enfoque na vigilância à saúde. Então, já sabemos que o território, distrito ou distrito sanitário, ele é o município, né? Município de Santana do Livramento, Bagé, Dom Pedrito, enfim. Então, ele é o município inteiro, um município. E ele vai ser dividido em várias localidades, em vários bairros. Então, o território área é onde a unidade básica de saúde, o vulgo posto ou a estratégia de saúde vai estar inserida, onde ela vai estar, tá? Alocada. Isso é território área, tá? Então, aqui fala, ó, corresponde à área de abrangência da unidade básica de saúde, né, o vulgo postão, ou da área de atuação da ESF, tá? Então, território área seria isso, aonde está inserida, onde está ali a nossa estratégia de saúde da família ou as unidades básicas de saúde, ok, pessoal? E aí depois temos uma outra divisão, que é o território microárea, que é o território, é uma subdivisão do território área de responsabilidade da estratégia de saúde da família e corresponde à área de atuação do agente comunitário de saúde. Então, esse território microárea, ele só vai existir se for uma estratégia de saúde da família, ok? Porque a unidade básica de saúde, né, essa aqui, a unidade básica de saúde, ela não tem agente comunitário de saúde, né? Eu vou dar um exemplo prático a nível de Santana do Livramento. Uma unidade básica de saúde seria a unidade sanitária e o PAN, tá? Então, vocês que se atendem na unidade sanitária, que pertencem à unidade sanitária ou ao PAN, vocês sabem que não tem agente comunitário de saúde. Então, essas seriam as unidades básicas de saúde. E elas, como não têm agente comunitário de saúde, então elas não têm essa microárea. Porque a microárea, ela pertence à estratégia de saúde da família, aonde estão os agentes comunitários de saúde, tá? E essa microárea, então, é a área de atuação do agente comunitário da saúde, ok? Então, a microárea temos essas 3. Território distrito seria um município, né, ao total, que vai ser divididos em bairros. Nesses bairros vão estar as estratégias de saúde da família ou as unidades básicas de saúde, que é o território área, e o território microárea é onde o agente comunitário de saúde vai atuar dentro da estratégia de saúde da família, tá? Vocês têm alguma dúvida? Vamos ver aqui. Janaína, minha aluna, olá. Denise, oi, boa noite. Marilene, oi. Então, acho que ficou bem claro, né, essa parte aqui, território distrito, território área e território microárea. Então, a microárea, ela é a área de atuação do agente comunitário de saúde. E dentro dessa parte aqui da microárea, já vou fazer um adendo para vocês, que cada microárea de cada agente comunitário de saúde, nós temos um limite máximo, ok? Nós temos um limite máximo. E esse limite é de... Deixa eu escrever aqui. 750, no máximo 750 pessoas. Cada agente comunitário de saúde pode atender, pode assistir, tá? Então, esse dado é bem importante. Sempre falo para os meus alunos que as bancas, as provas, elas amam números, elas amam datas. Então cada microárea terá no máximo 750 pessoas, ok?
Dado importante para vocês aí, quem não lembrava ou não sabia fazer essa anotação, grifarem isso, tá? Então, cada microárea terá no máximo 750 pessoas. Cada agente comunitário de saúde terá no máximo 750 pessoas, ok? Vamos dar continuidade. E aqui, então, nós temos o nosso mapa, trouxemos o nosso mapa do nosso edital, né? O nosso mapa do nosso edital está aqui e eu vou explicar então para vocês sobre isso que eu falei anteriormente. Então aqui nós temos várias colorações, várias cores e cada cor dessa significa que aqui dentro está inserida uma estratégia de saúde da família, tá? Então vamos aqui, começando, deixa eu ver aqui, aqui não tá muito, mas por exemplo, aqui nesse vermelho, tá? Aqui dentro está uma estratégia de saúde da família. Aqui no azul está a SF Prado. Aqui nesse roxinho lilás está a SF Santa Rosa, desculpa. Santa Rosa. E assim por diante, tá? Então, essas cores aqui são os territórios área. Entenderam? A nível, ó, todo esse mapa inteiro, ele é um território, distrito ou um distrito sanitário, ok? Tá? Toda essa área aqui. E essas micro-áreas e todas as colorações são as territórios áreas. Essas colorações aqui são os territórios áreas aonde está inserida ou uma estratégia de saúde da família ou uma unidade básica de saúde, tá? E aí, vou ir além, tá? Por exemplo, aqui, nessa aqui vermelha, que eu grifei primeiro. Por exemplo, vou fazer outra coloração para vocês entenderem. Na caneta verde. Vamos ver. Então, essa coloração, por exemplo, aqui seria uma microárea. Esse outro quadradinho, outra microárea. E essa grande, outra microárea. Tá? Microárea. E aí, por exemplo, nessa parte aqui vermelha, acredito que seja o Wilson, ele está ali, vai ter a estratégia de saúde do Wilson, né? São duas equipes, e aí ali dentro daquela parte vermelha terá as microáreas, tá? Terá outro mapa, que nós vamos ver adiante, mas já explicando para vocês, é assim que funciona. Então, esse território aqui, esse desenho inteiro é um território distrito, um distrito sanitário. Essas colorações são os territórios área, onde estão as estratégias de saúde da família ou as unidades básicas de saúde. E dentro de cada corzinha dessas terão outras microáreas, tá? Que vamos ver a seguir, ok? Então, dando continuidade, nós temos a primeira pergunta, questão de prova. Então, vamos lá. Questão 1. Considerando os conceitos de territorialização. Ó, conceitos de territorialização. O território de atuação do agente comunitário de saúde, do ACS. Então, qual é o território de atuação do ACS? Já falamos aqui, vamos começar de baixo para cima. Território distrito, nós já sabemos que é a nível municipal, né? É um território distrito, então não é o correto. Território área, nós sabemos que é aquelas colorações que eu falei para o mapa de vocês, onde está a estratégia de saúde da família, mas a território área ela é muito mais abrangente. Território moradia não existe, então a nossa resposta correta da questão 1, deixa eu ver aqui, tá vermelha novamente. Será que tá vermelha? Deixa eu ver. Tá vermelha. Então, a nossa resposta correta é microárea, tá? Microárea é a área de atuação do ACS e cada ACS pode atender, né, 750 pessoas, ok? Então, muito bem, Amanda, boa noite. Daniel da Rosa, muito bem, acertou a questão. Marlise Zart também acertou a questão A. Samantha Pires
também acertou a questão, muito bem, pessoal. Tá? Então, acho que ficou bem claro nessa questão de território-área, território microárea e território distrito ou distrito sanitário. Vamos, então, continuar nosso assunto, nossa aula. E ali fala sobre quais os objetivos dessa territorialização, para que é feita essa territorialização, tá? Então, objetivos. Aí fala ali, delimitar um território de abrangência, ok? Conhecer a população e apropriar-se do perfil da área e da comunidade. Então, a gente precisa conhecer a população, a gente precisa saber o que está ali naquela área de abrangência. Se nós vamos atuar ali, a gente precisa saber conhecer aquela população. Se nós vamos estar lá no bairro A, nós precisamos conhecer ela, se apropriar, saber qual é o perfil daquela população. Nós temos muitos problemas sociais, vulnerabilidade, nós temos alguns problemas sanitários, a gente tem alguns surtos endêmicos, enfim, aonde estamos inseridos. Depois ele identificar o perfil demográfico, epidemiológico, socioeconômico e ambiental, que a gente falou lá no início sobre as características do território. Levantar problemas e necessidades em geral. Reconhecer dentro da área de abrangência as barreiras e acessibilidades, conhecer a infraestrutura e os recursos sociais, identificar e dialogar parcerias com lideranças formais e informais e potencializar os recursos presentes nesse território. Então, quando a gente tem essa territorialização, quando é definido esse território aonde uma estratégia de saúde da família ou uma unidade básica de saúde irá atuar, a gente precisa saber o que tem ali. A gente precisa saber qual é a população, que é a questão ali dos dados demográfica, a gente precisa saber qual é o perfil, a gente precisa saber quais as doenças que acometem mais aquela população. Se nós temos muitas crianças, vamos ver como é que está a situação do calendário vacinal, que o Roberto falou agora há pouco tempo. Precisamos saber o que nós temos de potencialidades naquela área. O que seriam as potencialidades? Vamos ver, a estratégia é SF Centro, né, por exemplo. O que nós temos ali dentro daquela área de abrangência que nós vamos atuar? Nós temos escolas, nós temos creche, nós temos um hospital, nós temos um asilo, nós temos associação de moradores, nós temos uma quadra de uma quadra de lazer, um campo de futebol. O que mais? Uma praça pública, uma academia pública. O que nós temos ali? A gente precisa conhecer o nosso território, tá? A gente precisa conhecer esse território e potencializar. Se nós temos todas essas coisas dentro da nossa área de abrangência, vamos lá, vamos conversar. Se nós temos associação de moradores, vamos lá falar com o pessoal, né, com o presidente da associação, vamos fazer parcerias, vamos estar ali em comunicação. Se nós temos uma escola, vamos conversar com a diretora, com os professores, vamos ter uma boa relação. É extremamente necessário, tá? Esse diálogo, essa troca de informações, essa troca de saberes, ok? Então, depois temos uma segunda questão de prova, né? Rapidinho assim, vamos lá. Questão número 2. São objetivos da territorialização em saúde, exceto. Sempre falo para meus alunos, pessoal, leiam a questão, releiam, porque as bancas amam as palavras exceto, somente, enfim, várias palavrinhas-chave. Então, vocês veem que a questão fala sobre objetivos, ela quer saber quais os objetivos, mas ali no final ela coloca exceto. O que seria o exceto? Então, só uma questão é errada, as outras estão corretas. Então, sempre preste atenção o que a banca, o que a pergunta está querendo, ok? Não se atentem, não olhem rápido. Muitas vezes, meus alunos, até na questão do simulado, eles leem muito rapidamente as questões, aí eles acabam se confundindo, não prestam atenção. Então, leiam, releiam, tá? A questão. Então, aqui ela pede os objetivos, mas um deles está errado, tá? O exceto. Então, vamos ali ver a primeira questão. Letra A, já pode aí colocar a resposta correta. O que diz aqui? Letra A, definir a população adscrita. Vou só ler ela todas, depois eu vou respondendo. Levantar problemas e necessidades, questionar o espaço socioocupacional, identificar o perfil demográfico e epidemiológico, identificar possíveis vazios assistenciais no território. Tá? Então, vamos lá, vamos ver, vamos colocando aí a resposta. Vamos ver o que estão respondendo. Então, vamos lá.
Então, ali a questão, o que ela diz ali? Definir a população adscrita? Correto, tá? Um dos objetivos é esse. Então, correto, tá? Levantar problemas e necessidades também, né, pessoal? A gente precisa saber quais os problemas, quais as necessidades, quais são as vulnerabilidades, quais são as potencialidades. Então, a gente precisa realmente conhecer aquele território, tá? Questão B, correto. Questão C. Questionar o espaço socioocupacional. Está aqui nossa resposta, né, pessoal? Não é sobre isso. Não vamos ali questionar o espaço socioocupacional. Não é uma coisa que esteja no nosso conteúdo, no nosso estudo, tá? Então, a resposta correta é essa aqui, letra C. E vamos só terminar aqui as questões. D. Identificar o perfil demográfico e epidemiológico. Super correto, já estudamos sobre isso, falamos bastante sobre isso. E E. Identificar possíveis vazios assistenciais no território. A gente precisa saber exatamente tudo sobre o território, né? A gente já falou sobre isso. Então, a gente precisa saber qual é as lacunas, qual é as vulnerabilidades, enfim, então também está correto. Então, a nossa questão 2, a letra certa, correta, na parte ali do exceto, é a letra C. Vamos ver aqui, então. Ok. Daniel, Polar Games, Samantha Pires, todo mundo acertou a questão, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Fala aqui, quais estratégias são importantes para o processo de territorialização? Então, aqui ele já fala sobre estratégias. Então, quais são as estratégias? Primeiramente, envolver toda a equipe da unidade de saúde. A gente sabe, a estratégia de saúde da família, ela é uma equipe multiprofissional, tá? Por que multiprofissional? Porque ali dentro nós temos vários profissionais, nós temos o médico, nós temos enfermeiro, nós temos auxiliar ou um técnico, nós temos agente comunitário de saúde, nós podemos ter a parte ali do dentista, auxiliar bucal, nós temos a parte da recepção. Então, nós temos uma equipe multiprofissional. Então, toda a equipe tem que estar unida, tem que estar ali atuando e fazendo essa parte da territorialização, tá? Então, toda a equipe irá participar desse processo de territorialização. Depois, reconhecer o território por meio de caminhadas e ou veículos, tirar fotografias, tá? Observar o ambiente, ok? Dialogar e fazer entrevistas com moradores, informantes chaves e lideranças, associações, diretores, escola, religiosos, donos de bares, farmácias, comércios locais, etc. Já falamos sobre isso também. Visualizar a área de abrangência através de mapas web. Utilizar dados do setor de planejamento em saúde da Secretaria Municipal. Elaborar um mapa de uso cotidiano, mapa de colmeia e georreferenciamento e analisar dados do ESUS. Então, aqui, quais são as estratégias? Primeiramente, já falei ali, toda a equipe envolvida nessa parte de territorialização. Depois, tem que sair a campo, né? O que acontece? Normalmente, quando é implementada uma estratégia de saúde da família, o município, né, o gestor local, ele nos envia um mapa. Ele nos envia um mapa onde que a estratégia está, qual é a área de abrangência daquela estratégia, né, onde ela vai atuar. Então, nós já temos um mapa pré-definido, ok? Só que nem sempre está totalmente correto. Então, é necessário que haja essa saída a campo para sabermos realmente se aquela rua está correta, se aquela rua existe domicílios, se não tem alguma rua para a gente anexar que pertence a nós. Então, é importante a gente sair a campo para verificar, tá? E ali observar o ambiente, a gente precisa, né, observar todo o ambiente. Já falei essa parte de dialogar, então a gente precisa conhecer nossas potencialidades. Se nós temos todas essas opções ou outras, nós precisamos ir até essas opções, nós precisamos fazer esse diálogo, essa parceria. E aqui fala que utilizar dados do setor de planejamento em saúde da Secretaria Municipal. Então, esse setor de planejamento normalmente nos manda já um mapa. E aí depois a gente vai, ou vamos dizer ok, está tudo correto, perfeito, ou senão nós vamos fazer algumas modificações, né? Nós vamos ir a campo e vamos verificar o que está certo, o que não está certo. Então eles usam esses dados do setor de planejamento da Secretaria de Saúde para esse primeiro momento, né? Para começarmos, para nós termos como eu posso falar, essa direção. E ali analisar dados do ESUS, tá? O ESUS, isso é para outra aula, mas basicamente o ESUS é o nosso sistema de informação, tá? É onde a gente abastece o sistema, a gente alimenta o sistema, ok? E aí vamos dar continuidade aqui.
E aí, fala um pouquinho sobre o que já falamos lá no início. Então, realizar a observação e coleta das seguintes. Então, realizar essa observação e coleta. Então, vamos observar e vamos coletar dados através da territorialização. E fala o que fala ali? Dos dados demográficos. Então, é aquela coisa, né, que eu falei pra você, quantas pessoas são, quantos homens, quantas mulheres, crianças, idosos, deficientes, físicos, auditivos, quais as idades. Então, a gente precisa saber todos esses dados, porque a partir do momento que a gente coleta esses dados, que a gente faz esse levantamento de informações, a gente vai começar a abastecer o sistema, ok? A gente vai a campo, né? O agente comunitário de saúde, ele vai até aquela residência, irá fazer os cadastros, tá? É nos cadastros que a gente vai conseguir saber exatamente qual era essa população, quais os problemas daquela população, qual é a quantidade, enfim. E aí, isso é importante porque a partir daí nós conseguimos abastecer o nosso sistema, que é o ESUS, né? E ali os dados ambientais. Então, pergunta ali, as ruas são asfaltadas? São de terra? Possuem acessibilidade? Água encanada? Energia? Coleta de lixo? Então, essas aqui, eles são referentes aos cadastros domiciliares e territoriais. Nos cadastros domiciliares e territoriais vai ter esse assunto, vai ter essa parte, vai ter essas perguntas sobre o domicílio, se a rua é de terra, se é asfaltada, se é de paralelepípedo, pergunta de que é feito as residências, as moradias, se é de madeira aparelhada, se é de taipa, né? Pergunta ali o que mais, se tem água encanada, se tem energia elétrica, se tem rede de esgoto, se não é esgoto, o que é? Fossa séptica, fossa rudimentar, pergunta se o lixo é coletado. Então, todas essas partes é necessário, né, a gente fazer esse levantamento de dados, essa coleta. Depois aqui, os dados econômicos. Pessoas têm emprego, qual é a renda? As pessoas com deficiência têm benefícios. Então, por que é importante a gente saber isso? Porque a gente pode, né, por exemplo, no momento que a gente pergunta se a pessoa tem emprego, não é para ser invasivo, não é para a gente quer saber quanto aquela pessoa recebe, o que ela trabalha, não. Se aquela pessoa tem emprego, provavelmente ela vai conseguir, né, ela tem o seu salário, tem a sua renda, ela consegue até muitas vezes ter mais acesso à saúde. Por exemplo, se é preciso que ela realize um exame, alguma coisa assim, se ela tem uma renda fixa, se ela trabalha, enfim, se a família tem uma base, ela vai lá e consegue fazer, não precisa esperar tanto tempo, às vezes, numa fila, enfim. Se não tem, se a pessoa tem uma deficiência, né, alguma deficiência mental ou até física, sofreu um acidente que deixa ela impossibilitada de trabalhar, enfim, a gente precisa fazer essa coleta de dados, porque a gente pode encaminhá-las. Olha, nós temos benefícios, nós temos o BPS, a gente pode passar adiante, né? A rede tem que funcionar. Lá na estratégia da saúde da família, a própria médica, né? A médica da clínica geral, né, com especialidade de saúde da família, ela vai fazer um encaminhamento. Olha, aquela pessoa não pode mais trabalhar, igual vai passar por perícia, enfim. Mas a gente pode tentar ajudar. Ou se aquela mãe, aquela família não tem uma renda que faz aquela base, pode também receber a Bolsa Família. Então, é necessário saber os dados econômicos daquele domicílio daquela família, ok? Aqui repetiu novamente os dados ambientais. E aqui os dados sociais, pergunta sobre grau de escolaridade, se frequenta a creche, se tem pessoas em situação de rua, se as casas são próprias, alugadas, invadidas. Na questão aqui, tudo que interfira na questão de qualidade de vida, de condições básicas de saúde, entra aqui nos dados sociais. Que é lá, voltando lá para aquela parte que eu falei já dos determinantes e condicionantes da saúde que está na nossa lei do SUS, bem no inicinho ali. Então, é sobre isso. Perguntar, você frequenta escola, frequenta creche, por que é importante a gente saber? Aquelas crianças, principalmente, elas têm que estar, né? Elas têm que estar dentro da escola. Se elas não estão, por que não estão? Nós vamos acionar, né? A gente tem essa coisa, a gente tem essa parceria, essa rede de apoio, né? As redes de atenção à saúde. Então, vamos ver o que está acontecendo, por que elas não estão. Outra coisa, qual é o grau de nível de escolaridade? Por que eu vou saber isso? Por que a gente precisa saber isso? Porque uma pessoa instruída, a gente consegue daqui a pouco passar mais informações. Se nós estamos enfrentando um surto de dengue, vou dar um exemplo. Se a gente tem uma pessoa que é instruída, que tem um grau de escolaridade, né, um grau que a gente consiga, a gente vai lá e vai explicar para elas. A gente pode dar exemplos de manejo simples, enfim. Por exemplo, se aquela pessoa precisa passar por um tratamento, se a pessoa tem condições, se ela tem um nível de escolaridade, se ela consegue entender, a gente pode também passar dicas, enfim, explicar, né, como é feito o tratamento. Aquela pessoa consegue, ela tem maior discernimento. Mas se é uma pessoa, um idoso, né, que ele já não tem essa percepção, se é
uma pessoa analfabeta, enfim, que é mais complicado. Então, a gente precisa ter essas técnicas também, esses planejamentos. Se é um idoso ou se é uma pessoa analfabeta, como a gente pode fazer? Eu encaminhei um tratamento, mas ele tem que tomar tantos remédios de manhã, de tarde e de noite. Vamos fazer o quê? A gente pode pensar, talvez a gente faça um desenho, faça um sol, que é pro de manhã, uma luazinha, que é o remédio de noite, coloca ali dentro, enfim, a gente tem que pegar, saber sobre aquela população para depois planejar como nós iremos atuar naquelas pessoas que realmente necessitam, ok? E aqui nossa outra questão número 3, tá, de prova, que fala aqui. O processo de territorialização tem por base a construção de territórios, processos com uma visão dinâmica que acompanha as permanentes mudanças do território, tá? Sobre o processo de territorialização, assinale verdadeiro ou falso em cada afirmativa a seguir, tá? Então, vamos lá comigo. Primeira opção. A territorialização promove poucos avanços para a análise dos determinantes de processo, saúde e doença, pois restringe o atendimento da população adscrita, não permitindo a identificação das desigualdades e das situações de risco da comunidade. Vamos respondendo aí se é verdadeiro ou falso essa primeira opção. Segunda opção, o foco da territorialização nas estratégias de saúde da família está no estabelecimento de 2 territórios fundamentais, a área de abrangência, espaço de responsabilidade de uma equipe DSF, e uma microárea, responsabilidade de um agente comunitário de saúde. Tá? Então, segunda opção, vamos lá. Então, Daniel da Rosa respondeu que a primeira opção é certa ou a segunda? Vamos lá. E a última opção, a territorialização possibilita, além do mapeamento dos eventos, a identificação dos processos sociais, históricos, geográficos e ambientais, sendo que o estudo da distribuição das doenças pode fornecer inúmeras informações para uma intervenção. Então, vamos lá, nós temos a opção A, B, C, D e E. E temos 3 ali opções de V ou F. Botem aí, então, vou dar um tempinho, uns segundinhos, para vocês responderem qual é a resposta correta dessa questão. A partir de agora, pessoal, começa a responder, senão eu não sei o que vocês estão respondendo, se é essa questão, se é a outra. Vamos lá. É uma aguinha, Lara? Não, obrigada. Obrigada. Tudo ok. Tá. Kátia e Janaína já pode responder a questão certa. Qual é a sequência correta? Vamos ver. Tá, então vamos começar ali pela primeira opção, que fala assim: a territorialização promove poucos avanços para análise dos determinantes de processo de saúde e doença. Já começamos errado, pessoal, aqui, ó. Poucos avanços, não, errado, tá? Não é poucos avanços. A territorialização, ela promove grandes avanços, ela é essencial para essa parte aí dos determinantes do processo de saúde e doença. Aí fala ali, continuando, pois restringe o atendimento da população adscrito. Totalmente errado, ela não restringe, ela permite. Aqui, ó, população adscrita, vou falar para vocês. População adscrita é a população que a estratégia de saúde da família e os agentes comunitários de saúde, eles atendem. Se chama população adscrita. É a quantidade de pessoas que aquela estratégia de saúde da família e aquele agente comunitário de saúde atende. Isso se chama população adscrita, tá? Então, segunda parte, erradíssimo. E ele fala, não permitindo a identificação das desigualdades das situações de risco da comunidade. Erradíssimo, não permitindo. O não aqui. Sempre preste atenção, falo isso sempre em aula para os meus alunos. Preste atenção nas palavras não, nem, somente, exceto. Preste atenção. Então, a questão está totalmente errada, porque ela permite, sim, a territorialização, ela permite a identificação das desigualdades. Eu acabei de falar, a gente precisa saber quais são as nossas vulnerabilidades, desigualdades, as potencialidades, a gente precisa conhecer esse território. E a territorialização, ela faz exatamente isso, ok? Então, aqui, totalmente errado, falso, tá?
Depois temos ali, o foco da territorialização nas estratégias de saúde da família está no estabelecimento de 2 territórios fundamentais, a área de abrangência e o espaço que é o espaço de responsabilidade da equipe DSF. Ok, então, território área, né, deixa eu ver aqui. Ó, temos 2 territórios, ok? Que é o território área, que é a área de abrangência, onde está uma equipe de estratégia da saúde, e uma micro área, que é responsabilidade do agente comunitário de saúde. Então, está totalmente correta essa informação, né? Então, o foco da territorialização, ela está nesses 2 territórios. E por que não está lá no terceiro, professor? Por que não fala sobre território, distrito ou distrito sanitário? Porque ali é nível de município e ele já está falando o foco da territorialização na estratégia de saúde da família. Então, a parte ali do município, do território, distrito sanitário, ela está lá a nível municipal. Mas quando ele fala aqui que o foco da territorialização da estratégia de saúde da família, ele já foi direto, tá? Então, são os 2 territórios. Território área, que é onde a equipe de saúde da família está ali, a área de abrangência dela, e a microárea, que é de competência do agente comunitário de saúde. Então, essa aqui está correta, verdadeiro. E a terceira, vamos ver aqui, até então, o que nós tiraríamos. Então, essa daqui não seria, né? Essa aqui também não seria. Essa aqui também não seria. E ficaríamos só entre a A e a B. Vamos ver, então, a última questão, que fala aqui. A territorialização possibilita, além do mapeamento dos eventos, a identificação dos processos sociais, históricos, geográficos, ambientais, sendo que o estudo da distribuição das doenças pode fornecer inúmeras informações para uma intervenção. Totalmente correto. Falamos ali na questão das características, né, da coleta de dados sociais, epidemiológicos, ambientais, econômicos, socioeconômicos. Então, totalmente correto. V. Então, a nossa alternativa correta da questão 3 é a alternativa A. Tá? Nossa alternativa A é a alternativa correta. Vamos ver aqui. Então, o Polar Games acertou. Daniel da Rosa não colocou opção E. Samantha Pires colocou E. Marlise Zartier. Jéssica Gimenez botou A. Samantha botou E. Não, pessoal, não é todos corretos. A primeira já está totalmente... A primeira tem inúmeros erros. Fala ali de poucos avanços. Fala ali que restringe e não restringe, não, ele permite, ao contrário. Fala ali que não é permitido a identificação das desigualdades. Então, essa primeira está totalmente correta. Correta não, desculpa. Incorreta, tem inúmeros erros. Então, era inviável, né? Era impossível que a alternativa E fosse correta, porque a alternativa E fala V, V e V, tá? Ok? Conseguiram entender? Vamos à sequência. Se tiver alguma dúvida, pode mandar, tá? Então, nossa questão de prova número 3, a alternativa correta é a A. Falso, verdadeiro e verdadeiro. E aí, vamos dando continuidade, vamos falar sobre mapeamento. Então, já falamos tudo ali sobre territorialização, a gente já sabe que ali uma demarcação é um espaço geográfico, né, definido, delimitado, que tem características, tem objetivos, ele está ali para realizar essa coleta de dados, essa informação, para fazer esse mapeamento, essa distribuição. A gente precisa conhecer essa população. E depois disso, o que a gente vai fazer? Depois disso, a gente vai... Já tem ali a gente faz a territorialização, a gente já define, né? Aí fala ali que pode usar os mapas, informações da Secretaria de Saúde, mas depois que a gente realmente define aquela área de abrangência, nós vamos fazer um mapeamento. Ok? O que diz aqui? Então, após a coleta de dados, já começa aqui, após a coleta... Opa! Vou apagar aqui. Foi muito para baixo. Para marcar texto. Então, após a coleta de dados, cria-se o mapa do território,
tá? Mapa do território área, pessoal. Território área. O qual é um instrumento na estratégia de saúde da família que pode ser utilizado para o planejamento em saúde, além de auxiliar no processo de diagnóstico local e identificação das prioridades de saúde da população. Tá? Cada equipe de saúde da família necessita possuir o mapa de sua área de abrangência. Deve estar afixado em um espaço reservado da unidade de saúde para o uso de todos os profissionais. Então, vamos aí, ponto. O que fala aqui? Então, após a coleta de todas essas informações coletadas através da territorialização dos perfis demográficos, ambientais, epidemiológicos, socioeconômicos, toda essa parte histórica, enfim, depois que a gente tem toda essa coleta de informações, a gente vai fazer o mapa do nosso território, tá? Mapa do território, território área. Já tá ali a unidade básica de saúde e a estratégia de saúde da família, tá? E aí ele vai ser utilizado para quê? Para planejarmos ações de saúde. A gente já vai ter todas essas informações e a gente vai começar a atuar, a gente vai começar a planejar ações e serviços de saúde, que é a nossa definição do SUS, né? O SUS é o conceito mais básico sobre ele, sobre o nosso Sistema Único de Saúde, é isso, ações e serviços de saúde. Então, vamos planejar ações e serviços de saúde, tá? E vamos ali auxiliar no processo de diagnóstico local, ok? Identificando as prioridades daquela população. Aí fala ali sobre que cada equipe de saúde da família, ela precisa ter o seu mapa, tá? Então, cada equipe da saúde vai ter o seu mapa da sua área de abrangência. Lembra ali que eu mostrei para vocês o primeiro mapa sobre as colorações? Então, o que seria? Um mapa da área de abrangência seria, por exemplo, aquele quadrado, aquele desenho da área em lilás, em roxo, é um mapa da área de abrangência, ok? E aí diz que tem que estar fixado. Então, antigamente foi feito esse mapa do território, esse mapa da área de abrangência, foi feito à mão. Nós realizamos lá na estratégia de saúde da família, a gente realizou esse mapa, a gente fez esse mapa, tá? A gente pegou toda a área que abrange, né, toda a área de abrangência daquela estratégia e depois dividimos nas micro-áreas de cada agente comunitário de saúde. Colocamos ali quais são as potencialidades. Olha, nós temos uma escola, nós temos uma creche, nós temos um asilo, nós temos uma praça, nós temos 2 associações de moradores, então vamos ali colocando as potencialidades, tá? E ali, então, fala que tem que estar fixado em um espaço reservado da unidade de saúde para o uso de todos os profissionais. E para a população também visualizar a área de abrangência. E é importante ter um mapa de fácil acesso e constando a divisão de áreas, caso atuem mais de uma estratégia de saúde da família na mesma unidade. Isso aqui, pessoal, então ele tem que estar lá fixado em um lugar que todo mundo tem acesso, todo mundo começa a enxergar, conseguir enxergar. E caso, se um local tenha mais de uma equipe de saúde da família, né, nós temos vamos dar o exemplo, nível de livramento da estratégia Armor. A estratégia Armor, né, ela é um local somente, porém dentro daquela estrutura, né, daquele prédio, tem 3 equipes. Tá? Então, é isso que fala aqui, que é preciso tem que ter essa divisão das áreas, tem que estar o mapa ali fixado, mas tem que mostrar aonde está cada equipe, onde cada equipe irá atuar, ok? E aí, nesse mapa, além das delimitações geográficas e divisão das micro-áreas, caracterizadas por cores, é necessário identificar equipamentos sociais, áreas de risco e informações relevantes. E aqui, em negrito, destacado fala, cada agente comunitário de saúde necessita ter o mapa de sua microárea. Então, cada agente comunitário de saúde tem que ter a sua microárea, né? Nós temos ali já o mapa aquele inteiro, e aí dentro daquele mapa nós temos que dividir em cores, né? Para dizer, olha, o agente comunitário de saúde A pertence à rua tal, ao bairro tal ou vila tal. A gente tem que fazer, então, essa subdivisão dentro daquele território área. Naquele primeiro mapa que eu mostrei para vocês, só tava ali as cores do território área, da estratégia de saúde da família. Mas aí nós temos que fazer outro mapeamento para fazer outra subdivisão das micro-áreas, que é onde atua cada agente comunitário de saúde, ok? E aqui nós temos, ó, um mapa das micro-áreas. Então, todo esse mapa inteiro é um território área, ok? E essas aqui, deixa eu ver outra cor. E aqui, ó, essa coloração em amarelo é uma microárea. Microárea 1. Microárea. Tá? Depois aqui, a azul, vocês veem que pega aqui, ó. Então, esse agente comunitário de saúde, ele trabalha aqui.
e também trabalha aqui nessa rua, tá? Então, aqui seria a microárea 2. Depois temos outra microárea aqui, microárea 3. E essa aqui seria um rosinha mais claro, microárea 4, tá? Então, nós temos aquele primeiro mapa que fala sobre que é nível município, e aí ele fez várias cores do território área, e aqui nós temos o outro mapa. Ele está fixado na parede lá da Estratégia da Saúde da Família, e aqui mostra aonde cada agente comunitário de saúde atua, tá? Então, essas cores referentes ao agente comunitário de saúde. Aqui tá todo o mapeamento, então, essa área aqui, toda circulada em amarelo, é aonde a Estratégia de Saúde da Família atua, aonde quais os bairros que pertencem a ela, né? Qual é a população que ela vai assistir, e essas cores aqui pertencem a cada agente comunitário de saúde, tá? Deixa eu ver aqui. Ok? Então, vamos lá. Então, falamos já sobre territorialização. Na apostila está em que página? Vou verificar, deixa eu ver aqui. Pessoal, guris? Já vejo aqui com o pessoal, e aí eu já digo que página está. Não estou com a apostila aqui. A Carol está vindo aqui. Eu tenho na minha bolsa. Tu pode pegar, por favor? Então, já dou esse retorno. Vamos só continuando. Então, nós temos ali a parte da... Já falamos sobre territorialização, já falamos sobre mapeamento, e agora vamos falar sobre... Tá. Tá. Deixa eu ver quem é que me perguntou. Marilene, tu é nossa aluna do presencial ou somente do EAD? Ou tu comprou somente a apostila? Ó, aqui a Giovana já colocou, ó, o mapeamento na página 142, territorialização na página 138. Essa é a apostila nova, tá? Então, quem tem a apostila nova, que está todas as matérias juntos, a Giovana já colocou aqui, mapeamento 142 e territorialização 138. E depois nós temos as apostilas individuais, que foi a primeira apostila que foi dada, que aí está na página 41 e 42, na apostila separada, que é a apostila única do cargo específico, página 41 e 42. Depois tem os slides no EAD. Tá, e aí agora o pessoal tá aqui, ó, me avisando que eles vão disponibilizar esses slides também depois pra vocês, tá? No grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp, ok? Vamos dar continuidade, então. Já falamos sobre territorialização, já falamos sobre mapeamento, e agora nós vamos começar a nossa parte realmente prática do cargo do agente comunitário de saúde. Essa parte prática começa ali, né? Já fizemos toda essa parte de identificar, de conhecer o território. Agora nós vamos ir a campo, agora nós vamos conhecer os indivíduos, nós vamos conhecer aquela população, nós vamos conhecer aquelas famílias, ok? Então, aí começamos a falar sobre cadastramento. O que é e para que serve o cadastramento? O cadastramento, então, é uma coleta de dados, ó, uma coleta, deixa eu grifar aqui, vamos mudar novamente a cor. Tá correto. Então, cadastramento é uma coleta de dados, tá? Das pessoas, moradores, em território. De uma unidade básica de saúde ou de uma ESF, ok? Então, cadastramento é uma coleta de dados. Após a territorialização, o mapeamento e a divisão das microáreas, então, já temos toda essa parte de divisão de território, né? Já fizemos a territorialização, já fizemos o mapeamento, já dividimos as microáreas para cada agente comunitário de saúde. Então, cada agente comunitário de saúde já sabe quais ruas pertencem a ele. Vamos, então, a campo. Vamos, então, começar o trabalho de campo, tá? E aí fala aqui que fica a responsabilidade da SF, principalmente da agente comunitário de saúde, a parte do cadastramento, né? Cadastrar todas as pessoas da sua área de abrangência, ok? Além de ser uma exigência do Ministério da Saúde, né, a gente já falou sobre isso, a gente fala muito sobre isso, o Ministério da Saúde, então, é o nosso nível nacional,
tá? Ele é a nossa direção nacional relacionada à saúde, nosso Ministério da Saúde. O cadastramento é o melhor instrumento para conhecer as pessoas, tá? Então, ele é o melhor instrumento. Pessoal, quando fala assim, ó, opa, desculpa. Quando fala ali, até na questão, quando fala sobre qual é o instrumento, qual é o equipamento do agente comunitário da saúde. Instrumento, equipamento, é elétrico, o que é? Qual é o equipamento, o instrumento do ACS? O equipamento e instrumento do ACS é as fichas e a caneta, ou o lápis, tá? Então, o papel e a caneta ou o lápis é o nosso instrumento, o nosso equipamento. São as fichas, são os cadastros, tá? Então, o instrumento nosso é os cadastros, são as fichas. Para saber onde e como elas moram, como vivem, do que adoecem, do que sofrem, do que morre, a fim de compor um diagnóstico. Um diagnóstico de saúde. Da comunidade, as relações entre as pessoas e delas com os equipamentos sociais do território. Então, pessoal, assim, ó, a estratégia, o agente comunitário de saúde, ele é um elo. Ele é um elo entre a estratégia de saúde e aquela família, ok? Nós somos ali a parte da informação. Nós coletamos informações e nós levamos informações para aquela comunidade, para aquela população, para aquele usuário. A gente coleta informações, a gente pergunta sobre tudo sobre a vida dele, sobre os dados territoriais, de moradia, de saúde, dados sociais, enfim. Mas a gente também precisa levar a informação. Como é que a gente vai levar a informação? A gente vai dizer o que nós temos de potencialidade no SUS. O que a nossa estratégia de saúde da família tem? Nós vamos passar também informação. Olha, nós temos médico, nós temos pediatra, nós temos dentista. Qual é o fluxo? Como é que funciona as consultas? O que nós temos? Nós temos vacinação, nós temos... enfim, toda essa parte. Nós temos uma rede... Nós temos os CRAS, nós temos o CAPES, que é relacionado ali ou a doenças mentais ou álcools e outras drogas. Então, a gente precisa também levar a informação do que o Sistema Único de Saúde tem para fornecer para aquele usuário também, tá? Então, a gente vai, a partir dessa coleta de informações, a gente tem o diagnóstico da saúde daquela população. Então, a gente coleta todas aquelas informações e não vai guardar pra gente. A gente vai retornar para nossa estratégia de saúde da família, vamos abastecer o sistema, mas também vamos conversar com a equipe, passar para a equipe, informar a equipe quem nós temos naquela área de abrangência, quais são os problemas, quais são as vulnerabilidades, quais são ali as eficiências que aquela população tem, o que ela necessita, para assim agirmos, planejarmos ações e serviços. Então, a gente precisa desse diagnóstico, tá? Então, esse cadastramento, ele é necessário, essa coleta de informações é necessário para criar um diagnóstico de saúde daquela população que pertence à nossa estratégia de saúde da família ou unidade básica, ok? E ali fala que a etapa inicial do seu trabalho é o cadastramento das famílias, tá? Então, nossa etapa inicial, nosso primeiro trabalho a campo é o cadastramento das famílias, tá? Primeiro é o cadastramento domiciliar e territorial, que são relacionados às questões de moradia mesmo, tá? Daquela população, que é ali sobre de que é feita de que é a rua, de que é feita a moradia, de que é a questão... Quantos animais tem no domicílio, que mais? Se tem a rede de esgoto, se tem luz, se tem água encanada, se a água é clorada, é filtrada, enfim, todas essas questões de moradia, tá? Então, o primeiro cadastramento que a gente realiza a campo, na casa, no domicílio, é a questão do cadastro domiciliar e territorial, ok? E depois nós temos o cadastro individual, que é mais relacionado aos dados sociais e dados individuais de saúde daquele usuário. Então, ali fala que é o cadastramento das famílias de sua microárea, o seu território de atuação, com no máximo, ó, que eu falei lá atrás, 750 pessoas, tá? Então, máximo, pessoal, ó, máximo 750 pessoas cada agente comunitário da saúde pode assistir, pode acompanhar, tá? E para realizar o cadastramento é necessário o preenchimento de fichas específicas, que são exatamente essas fichas, são os cadastros, ok? Então, conhecer o número de pessoas da comunidade por faixa etária e sexo é importante, pois há doenças que acometem mais crianças do que adultos, ou mais mulheres que homens, o que influenciará no planejamento da equipe. Então, quem está no EAD, já teve várias aulas sobre isso, sobre as doenças. Nosso colega, o professor Roberto, já deu sobre isso, as doenças que acometem homem, mulher, criança, idoso, tá?
Então, é sobre isso, a gente precisa conhecer aquela população, a gente precisa saber quantas mulheres, quantos homens, quantas crianças, porque, como diz aqui, tem coisas que acometem mais um gênero, uma faixa etária, tá? Então, é necessário a gente ter a maior levantamento de informações através dos cadastros, tá? A gente precisa ser o mais completo possível os cadastros, ok? E aqui nós temos outra questão de prova extremamente fácil, né? Extremamente fácil. Então, vamos lá. Questão número 4. O número de agentes comunitários de saúde, né, o ACS, deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, né, população adscrita, com um máximo de letra A. Vamos responder aqui questão. Letra A, então, 850 pessoas por agente. B, 750 pessoas por agente. C, 950 pessoas por agente comunitário de saúde. E D, 1.000 pessoas por agente comunitário de saúde. Então, vamos responder a nossa questão de prova número 4. Marilene, aluna presencial da turma da manhã. Então, amanhã de manhã temos aula, tá? Irei ministrar aula com vocês da turma da manhã. Iremos então nos conhecermos. E o assunto da aula de amanhã é um pouco sobre isso aqui: territorialização, mapeamento, cadastramento. Então, te espero amanhã, Marilene. Então, todo mundo, né? Todos os alunos aqui, Giovana, Roger, Mari, Marlise, Prado Lima, Daniel, Kátia, Igor, todo mundo acertou a questão. Então, nossa questão é correta, letra B, 750 pessoas, tá? Então, no máximo, 750 pessoas por agente comunitário de saúde. Vamos lá, então. Muito bem, Samantha, todo mundo acertou. Vou voltar aqui antes de dar um spoiler aqui, antes de terminarmos a aula. Já estamos encerrando, então, tá? Nossa aula. Só vou aqui, a respeito disso aqui. Quando fala sobre 100% da população cadastrada, população adstrita, né? O que fala aqui, pessoal? Cada agente comunitário de saúde, então, no máximo, já sabemos que é 750 pessoas. Porém, isso é a nossa microárea da agente comunitário de saúde. E quantas pessoas uma estratégia, uma equipe de saúde da família pode atender? Isso é outro dado, outro número. Eu sempre falo, números são importantes que vocês saibam. Então, uma equipe de saúde da família, conforme a nossa PNAB, última PNAB de 2017, né, nossa PNAB mais atualizada, nossa Política Nacional de Atenção Básica, que eu falei lá no início da aula, conforme a PNAB de 2017, fala que uma equipe, uma estratégia de saúde da família, ela pode atender, pode assistir, né, tá aqui, 2.000 até 3.500 pessoas. Então, essa aqui é um número ideal para ser atendida dentro de uma estratégia de saúde da família, tá? De 2.000 a 3.500 pessoas, tá? Isso conforme a nossa PNAB, nossa Política Nacional de Atenção Básica de 2017, a última PNAB atualizada, ok? Então, dado importante. Cada equipe de saúde da família pode atender de 2.000 a 3.500 pessoas, tá? Isso é a regra, pessoal. Pode ter alguma diferença, pode haver uma exceção? Sim, pode haver uma exceção. Se aquela estratégia de saúde da família está dentro de uma área de grande vulnerabilidade, vou dar o exemplo de uma favela, de um vilarejo de, né, muito de vulnerabilidade social, de muita pobreza, pode ser que haja uma adaptação, né? Que aquela médica diga, né, comprovadamente, que ela não consegue fornecer um atendimento humano, um atendimento correto para essa quantidade de pessoas. Então, pode mudar. Mas a regra, conforme a nossa PNAB, que é onde fala sobre a estratégia da saúde da família, é essa. De 2.000 a 3.500 pessoas, ok?
tá? Então, aqui, ó, pessoal, só para deixar claro, esses números, esses dados, eles são da última PNAB, da PNAB de 2017, que é a PNAB mais atualizada. Nós temos outras PNAB. A primeira PNAB, como eu falei lá no início da aula, é de 2006. Depois nós tivemos uma atualização em 2011. E a última atualização foi em 2017. Então, nessa última PNAB de 2017 é que foi registrado esses novos números, ok? Tá? Então, se vocês buscarem lá na PNAB 2017, ali, atualizada a última informação, ou se até colocarem aí, pode colocar no Google quantidade de pessoas atendidas, assistidas por uma estratégia de saúde da família, colocar ali 2024, vai aparecer para vocês esses dados, de 2.000 a 3.500, ok? Bruna, obrigada, minha aluna do presencial. Tá, pessoal? Então, vamos lá para nossa última questão. Já estou terminando com você, já vamos, né, dar continuidade. E aí, vamos lá. Então, questão de prova número 5, tá? Dada, né? Qual a população recomendada adstrita de uma estratégia de saúde da família? Então, temos ali qual é a população adstrita, qual é a população recomendada. Temos a opção A, de 1.500 a 2.500, opção B, de 2.000 a 3.500, opção C, de 2.500 a 4.500, questão D, de 3.000 a 4.500 e questão E, de 3.500 a 5.000. Então, vamos responder. Qual é a nossa questão certa? Kátia Janaína, eu vou responder aqui. Antes de responder essa questão, se a SF tiver 2 ou mais equipes, como eu posso falar, um local, né, um prédio, pode sim comportar mais de uma estratégia de saúde da família. Falei sobre isso aqui na aula, ok? Pode comportar 2, 3 estratégias de saúde da família. Isso, cada equipe de saúde da família irá atender essa quantidade, tá? Então, se no prédio, vamos lá voltar para o exemplo do Armor. Na SF Armor, nós temos 3 equipes, então cada equipe 1, equipe 2, equipe 3, pode atender esse número, de 2.000 a 3.500 pessoas, ok? Tá? Então, no caso, aquele prédio vai comportar, são 3 equipes, vamos usar um número máximo, né, que é 3.500, então aquele prédio irá comportar 10.500 pessoas, tá? Irá atender, cada um na sua equipe, a 10.500 pessoas, tá? Isso é o máximo, ok? Como fala ali sobre o ACS. O ACS, no máximo, pode atender 750. Então, ele pode ter 750 ou menos. Ele pode ter 500, 550, 600, né? Então, isso é o máximo, tá? Não sei se eu respondi a tua questão, a Kátia Janaína. Então, né, todos os alunos aqui da Fox, todo mundo acertou que a nossa questão correta é a questão, né, a opção B. Então, 2.000 a 350 é a nossa resposta da população recomendada, tá? Então, vamos ver aqui. Ó, vamos então encerrando a nossa aula de hoje, ok? Muito obrigada a todos que compareceram, muito obrigada por estarem aqui, por participar, por responder, por estar aqui trocando experiências, por perguntar, por mostrar interesse. Então, muito, muito obrigada, pessoal, meus alunos, ou quem não está fazendo nosso curso, mas está aqui conosco, quando tem uma live, quando tem um podcast, está aqui, está sempre aqui participando. Muito obrigada. Então, a minha aula termina por aqui hoje. Muito boa noite, o finalzinho de domingo abençoado. E é isso, vamos chamar agora o nosso próximo professor, nosso prof. Eduardo. Beijos, beijos, beijos e boa noite.